E aí, galera boa, tudo bem? Aqui é o De Felipe e este é o Pod Meio. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do nosso podcast. Hoje nós estamos recebendo aqui nos estúdios do Grupo Meio de Comunicação a Sara Cardoso, já vai cortar aqui para outra câmera, tá aqui ela, Sara Cardoso, ela é coordenadora da Sala de Monitoramento e Previsão de Eventos Climáticos Extremos da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos. Do estado do Piauí, isso mesmo. E nós vamos falar, gente, hoje sobre as fortes chuvas que estão sendo registradas em todo o estado do Piauí. E de norte a sul, viu, gente? A gente vem recebendo vídeos aí de Parnaíba, nesse momento a cidade de Picos, onde se concentra principalmente o maior número de pessoas afetadas, seja pelas casas alagadas, já foram 2 mortes confirmadas, várias pessoas, mais de 30 mil pessoas afetadas, segundo a última estimativa divulgada pelo governador do estado, Rafael Fonteles. Então, o assunto de hoje com a Sara Cardoso é sobre chuva e também ventos, que estamos tendo ventos bem fortes aqui no Piauí. Mas antes de começar o bate-papo, eu peço a você de casa para se inscrever aqui no nosso canal do Pod Meio, porque sempre a gente está postando os nossos episódios, os cortes também. Aproveita, segue nas redes sociais, compartilha para geral, manda para todo mundo, segue o Instagram do Pod Meio, @podmeio, segue o Instagram também da Rede Meio e também da TV Meio Oficial, o @meionewsofc também, enfim, para você ficar por dentro de todo o conteúdo que nós produzimos aqui diretamente do Piauí para o Brasil e para você aí de casa. Sara, vamos começar então o nosso bate-papo falando sobre, primeiro, antes das chuvas. Antes da chuva vem um tempo muito seco que nós conhecemos aqui no Piauí, que é o BR-Obró. E nós tivemos, em 2024, um dos BR-Obrós mais pesados da história, né? Exatamente, Helder. 2023, na verdade, vamos voltar para o passado um pouco. 2022, em dezembro de 2022, nós tínhamos ali um El Niño se configurando, né? E aí se configurou já em janeiro e já trouxe aí alguns impactos na estação chuvosa 2022/2023, que foi uma estação chuvosa não tão bem definida. 2024 a gente observou essa repercussão do El Niño, né? E aí no BR-Obró, meu amigo, 2023 nós tivemos aí muitos quebras de recordes. Só que em 2024, nem tantas quebras de recorde, mas a gente teve, 40 graus de maneira recorrente. 5 dias dando Mais 40 constante. graus. Isso. 5 dias dando 40 graus em Oeiras. 5 dias dando 41 graus em Oeiras. Isso O é Piauí sempre figurando ali na lista do dos INMET como dos os mais 5. quentes. Isso, e não era só um município, era dos 6 municípios que eles colocam, nós estávamos ali em 4, 5 o tempo todo. Então, nós tivemos aí temperaturas bem elevadas. As pessoas perguntam o que é que está acontecendo, né? Acho que a gente vai falar um pouco de mudanças climáticas também hoje por aqui, porque... E as mudanças climáticas, de onde é que vêm? Nós é que produzimos esse cenário. E já falando dessa época das chuvas, o que é que nós podemos falar? O que é que está acontecendo? Por que tantas chuvas aqui no Piauí? Já se tem essa previsão de sempre início de ano, os primeiros meses, acontecerem esses fenômenos. Mas por que está tão intenso nesse início de ano? Pois é. As primeiras chuvas, aqui quem está na capital, a gente começa a perceber ali na segunda quinzena de dezembro. Só que a gente já estava acostumado dos dezembros não estarem tão chuvosos, né? De repente, chega janeiro com muita chuva acima da média, né? Eu vou dar um exemplo. Janeiro, nos 15 dias, Teresina, zona sul rural, nós estamos com 289 milímetros acumulados, com uma média de 191 esperado, né? Então, a gente está acima da média. Só que nem todo teresinense viu esse monturo de chuva, por assim dizer, né? Esse monte de chuva. E elas estão concentradas em áreas que a gente esperava, mas estão desconfiguradas. Por exemplo, Picos é uma área que pertence à mesorregião sudeste e a gente não esperava ultrapassar a média em menos de 15 dias, né? Ultrapassou a média. Então, o que está acontecendo? Nós temos aí alterações dos sistemas em virtude das mudanças climáticas. Nós estamos aí observando, por exemplo, a ZECIT, a Zona de Convergência Intertropical. Ela só desce abaixo da linha do Equador em fevereiro. Ela já veio 3 vezes
né, se influenciando abaixo da linha do Equador. Antecipou. Antecipou, é a palavra correta que a meteorologia está utilizando. Nós temos um outro sistema que não acontece aqui, que quase ninguém fala, que é o Madden-Julian. Esse Madden-Julian, ele ocorre ali no Oceano Índico, só que ele altera as vibrações da atmosfera nessa faixa equatorial. E aí ele traz instabilidades também, essa oscilação de... Eu estou explicando para a população entender, né? Essa oscilação vai trazer algumas instabilidades, algumas áreas de baixa pressão, que vai atrair mais nuvens. Outra coisa que está alterada é a temperatura da superfície do mar. Você pensa que a superfície do mar não influencia na atmosfera? Influencia demais. No caso do Atlântico, né, estava tão aquecido que a gente, no hemisfério norte, observamos aí furacões que ultrapassaram a categoria conhecida até hoje, que era a categoria 5, né? Nós tivemos o Milton, que chegou na categoria 6 e que evoluiu para a categoria 6 em 4 horas. Sendo que a gente vê essa evolução dos furacões de maneira normal em 5 dias. Então, isso aí já foi um indicativo, epa, tem uma coisa errada. Quando começamos o solstício de verão no hemisfério sul, que foi por volta do dia 21 de dezembro, né, o Sol começou a incidir abaixo da linha do Equador com mais significância. Isso significa que todos os sistemas meteorológicos vão ficar mais voltados para o hemisfério sul. E a gente já estava acompanhando isso por conta desse aquecimento, né? Se lá no hemisfério norte ficou daquele jeito, quando chegasse aqui ia ter alguma surpresinha. A primeira surpresinha foi essa, da ZCIT oscilando. A zona de convergência do Atlântico Sul também, saindo da sua rota, um pouquinho mais acima. São faixas, essas duas zonas são faixas de incursão de umidade, de entrada de umidade, um corredor de umidade. E aí, ela geralmente fica... Que vem do mar. Que vem do mar. Tanto a ZCIT quanto a zona de convergência do Atlântico Sul vem do mar. E a zona de convergência do Atlântico Sul, ela subiu a ponto de seu canal principal passar por cima da Bahia. E aí repercutiu nas chuvas que nós observamos no sul do estado, que ultrapassaram em médias de 120 milímetros em 24 horas. Né? A gente fala muito de picos, porque picos tem a questão do relevo, que é outra questão que a gente tem que considerar. Aí, no caso de picos, a gente tem até algumas imagens que nós vamos exibir agora aqui na nossa televisão. Gente, imagens desesperadoras. São ruas onde a água ela simplesmente passou levando tudo, casas que ficaram totalmente destruídas, as pessoas perdendo os seus bens, perdendo aquilo que elas passaram a vida construindo. Olha só essas imagens, gente. Impressionante, realmente, a força das águas. Infelizmente, 2 pessoas já perderam suas vidas. A Defesa Civil, outros órgãos do governo do Piauí, também do governo federal, estão realizando um trabalho para ajudar essas famílias, para tentar levar o suporte necessário para que a cidade consiga ser reconstruída. O que foi que aconteceu em Picos, Sara? Eu queria que você falasse. Nós temos vários fatores, né? Nós temos a questão da chuva, nós temos a característica do relevo também. Exatamente. Por que quando chove forte em Picos, pode acontecer uma situação como essa? Picos, para quem não teve a oportunidade de ir a Picos, Picos é uma cidade que está no fundo do vale, né? A área urbana. Então, tem morros no seu entorno. Inclusive, na área urbana, tem morros no entorno, né, do ponto central de Picos. E, além disso, no fundo desse vale, existem vários riachos. Ao longo dos anos, nós fomos tirando alguns pontos que são positivos para segurar a terra, porque a gente também não falou aqui do deslocamento de massa, né, de solo, que um deles é a vegetação. Essa vegetação foi retirada, foi dando espaço nesses morros às construções civis, às casas, né, e aí foram sendo concretadas algumas ruas. E toda vez que chove bem configurado, acima de moderado acima de 30 milímetros, essa água pega velocidade e desce para o fundo do vale, natural. Está obedecendo o gradiente de gravidade, né? Então, ele vai descer obedecendo a gravidade. Só que como está tudo sem árvore, já está tudo bem concretado, essa água ganha velocidade. E aí a gente chama de Passa direto, carregando tudo. A gente chama de enxurrada. Além das enxurradas,
Quando essa chuva acaba, a gente observa no contexto da cidade pontos de alagamento, que são áreas que a água não drena por conta de estrutura mesmo, né, de drenagem. Não tem para onde correr, ela fica ali empoçada até o sol dar conta ou infiltrar no solo. Outra característica que a gente teve lá foi enchente. Por quê? Os corpos hídricos superficiais, os riachos, eles receberam ali na microrregião de Picos muita chuva. Não choveu só na cidade, estava chovendo no entorno. E a água toda correu para os rios, né? Os rios todos recebendo. Não foi nem o principal que elevou, né? O que elevou mesmo, de fato, foram os riachos. Acho que, se eu não me engano, Riacho dos Macacos, né? Se alguém pode corrigir aí, né? Bom, pois bem, esse conjunto de fatores levou a essa condição, né? E aí tem até uma explicação. Choveu 135 milímetros nesse fatídico dia. Anteriormente, no dia 29, tinha chovido 165 milímetros. A gente já tinha até registrado esses problemas, mas não foi tão pontual como nesse dia. Mas por quê? Porque eu falei aqui anteriormente da questão do solo. O solo de Pico já estava encharcado. Já estava chovendo, aquela chuva mais moderada, né? Há cerca de 48 horas antes. Então, o solo já estava recebendo a água. Quando o solo encharca, ele perde a capacidade de infiltrar. Então, começa a empoçar muito rápido. É outro fator que levou a essa condição. E aí, as pessoas mais afetadas foram aquelas pessoas que tinham suas casas construídas no entorno desses riachos. Faltou, por parte... Isso é histórico, né? Do passado, uma fiscalização por conta partindo da gestão, né, para que não permitisse a construção dessas casas nesse local. Deveria ter um zoneamento, né, uma área ali zoneada, onde não deveria ter essas construções de preservação ambiental. Tem, inclusive, uma lei municipal que diz que isso tem que ser feito. Então, foram um conjunto de fatores, desde os físicos geográficos até fatores sociais, né, políticos sociais, que levaram a esse caos em Picos. Hoje, né, no momento, eu vejo que as secretarias estão unidas, fazendo monitoramento, fazendo ações em loco, né, fazendo uma limpeza também, porque tem essa condição de lixo nos bueiros, isso tudo. Nossa, gente, lá foi tudo somado, deu resultado a isso. E eu digo ainda, enquanto pesquisadora, que isso pode ocorrer em outras áreas urbanas, né? Não fica só para Picos. Teresina, meu Deus do céu, Teresina choveu 10 milímetros, já ativa os pontos de alagamento. Nosso problema é a drenagem na área urbana, né? Agora, a gente tem outro problema adiante, que nós não estamos ainda no trimestre mais chuvoso. Ou seja, nos próximos meses, vem mais chuva. Fevereiro já tem, ontem na previsão que a gente fez com os outros núcleos de meteorologia do Nordeste, e a FUNSEMI e o IMET, tem uma previsão de que fevereiro vai continuar com essas chuvas bem configuradas aqui no Centro-Norte, né? Tudo vai de novo para onde, Helder? Para os corpos hídricos superficiais, para o rio. O rio Poti, aqui na altura da Poticabana, já subiu 2,8 metros. Caramba! E a gente notou essa subida ali, mais configurada mesmo. Bem pertinho, que ali é do lado da sala de monitoramento que você trabalha. Subiu em 4 dias, por conta de chuvas que estão fora Subiu mais de 2 metros em 4 dias. Em 4 dias, né? Essa chuva toda, ela tem uma tendência de correr para os rios, obedecendo o relevo. Está chovendo muito também em Juboés, né? Essa água vem Está chovendo. O Uruçuí já encheu, né? Já alcançou ali a orla, aquela área que tem algumas barracas, né, que o povo usa no período da estiagem, como lazer, já está dando no topo, né? Então, abriram aí, aumentou a defluência da barragem Boa Esperança, tem muito mais água para chegar, tem água já vindo do Alto Parnaíba, que a gente chama, né? E aí a tendência é ter uma piora, só que a gente vem monitorando, né? Tem essa perspectiva desse trimestre ser mais configurado por conta das mudanças climáticas. Uhum. O aquecimento da água do Atlântico, que eu comecei falando e nem terminei, quando ele aquece, ele tem uma tendência de subir mais umidade para a atmosfera. Então, se tem mais umidade, vai dar corpo a zecite. Então, vai ter muita chuva quando a zecite chegar para ficar, porque ela não chegou para ficar. Esse é o problema. A chuva vai ser intensificada, essa é a previsão para pelas próximas semanas. Olhando para a situação de Picos hoje,
Existe alguma possibilidade da necessidade de bairros terem que ser realocados para outras regiões? Hoje em dia, as tecnologias, elas, né, inclusive na construção civil, temos algumas coisas que podemos fazer para Evitar. evitar, né? Mas aí é em conjunto, né? Tem que fazer um trabalho ambiental em conjunto com essa questão estrutural. Temos que trabalhar também a educação ambiental. Isso tudo se reflete sobre a saúde. É um trabalho que eu acredito que a médio prazo a gente consiga algum resultado. Infelizmente, nós ainda temos também, ainda estamos no trimestre chuvoso para Picos, ainda devem vir chuvas configuradas. Estamos monitorando, né, isso diariamente, em contato direto com a Secretaria de Meio Ambiente. Mas, assim, as ações que estão sendo feitas no momento, elas devem surtir algum efeito imediato, né? Primeiro, eles limparam ali o entorno dos riachos, desentupiram os bueiros, né? Mas o solo também, agora, a gente estava vendo isso hoje, diminuiu a quantidade de água no solo, porque teve sol esses dias, né? E deu uma evaporada. Pelo menos a 200 centímetros de solo, né? Então, a gente viu que deu uma melhorada. Mas, assim, ao meu ver, algumas ações elas existem, mas elas precisam ser feitas de maneira conjunta para poder ter um resultado mais assertivo. Cada vez mais a gente vem percebendo, Sara, que a época do BR Obrol está mais forte e a época da chuva também está mais forte. Se a gente for olhar uma perspectiva dos próximos anos, essa necessidade de política pública ela se faz tão importante para talvez evitar catástrofes piores para os próximos anos, né? Com certeza. A tendência é piorar, gente. Enquanto pesquisadora, estou falando isso. Aqui no estado do Piauí, só que não precisa, tem que ser além do estado do Piauí. Por meio da SEMAR, a gente tem um projeto que, dentre todos eles, no meu ver, enquanto pesquisadora, não falando como climatologista, é um dos que vai trazer uma resposta mais eficiente. Nós temos o ProVerde, onde a gente distribui mudas para fazer esse plantio. As árvores, elas têm papel crucial no equilíbrio climatológico, por assim dizer. Uma floresta inteira, ela consegue regular a temperatura de um continente todo. A gente tem um exemplo, que é a floresta amazônica. Então, tu imagina se a gente conseguir plantar muitas árvores no território piauiense. A gente vai amenizar a questão das temperaturas, vai colocar nessa atmosfera mais umidade, e aí vai regular também a questão das chuvas extremas, do arrasto do solo, porque a raiz segura o solo, né? Então, uma das políticas públicas que eu vejo que a médio prazo a gente pode diminuir esses efeitos danosos das mudanças climáticas é o plantio de mudas, né? A outra questão é o manejo correto dos lixos e resíduos sólidos, né? Principalmente no contexto do urbano, porque a gente sabe que esses resíduos sólidos eles entopem os bueiros, né? E aquilo se torna um caos, né? Ativam pontos de alagamento, é uma confusão. Quem mora no contexto urbano consegue ver isso. E por que essa situação... essa situação ela pode piorar, Sara? Ela pode piorar porque todo dia a gente fala isso, a gente pouco vê você fazendo isso. Porque, por mais que a gente oriente, é um trabalho que não parte só dos gestores. Tem que ter uma consciência também da população. Então, nós estamos fazendo nossa parte. Agora, eu, quando saio, tiro essa roupa em casa, tenho que fazer a minha parte também em casa. Você, Helder, né? Todo mundo que está nos vendo agora. Então, planta uma árvore. Antigamente era tão bom. A gente tinha um pé de manga no quintal da casa da nossa avó. Parece que todo mundo... Esqueceu disso. Esqueceu. A gente sentava no final da tarde e ficava brincando. Quem é criança ficava brincando e os adultos embaixo dessa árvore. Então, sabe? Porque é um lugar que tem um microclima mais agradável. A gente foi esquecendo disso, né? Quão bonito é ver uma lagoa, um açude limpo, né? Então, parece que a gente está passando e não está se importando. Então, tem que ser um trabalho que... Tem a digital humana desse problema, né? Exatamente. Senão, infelizmente, a tendência é piorar. Aliás, a tendência é piorar. Nós estamos... Olha só. Tudo isso que a gente está vivendo é repercussão dos últimos 60 anos do processo de industrialização mais intensa, de urbanização, o uso de automóveis, né? A indústria colocando aí gases poluentes na atmosfera. 60 anos atrás, esses últimos 60 anos, a gente está pegando a repercussão disso. Agora, tu imagina daqui para frente. Daqui a 60 anos. Vai ser pior, porque tem mais gente agora,
Está tudo mais concretado, né? A gente remodelou todo o relevo para poder fazer as construções civis, né? E nós estamos interferindo no curso das águas superficiais, então só tem uma tendência de piorar. A conta chega. A conta chega, e ela vai chegar dos dois lados. Mais seca. No ano passado, a gente chegou... A seca se intensificou no nosso território 2 meses antes. Né? A gente teve seca grave ali já por volta de setembro, quando era para ter em novembro. Entendeu? E aí tem a questão dessa recorrência de temperaturas cada vez mais altas, a umidade baixíssima, isso tudo afeta a nossa saúde. Então, vamos começar a trabalhar para poder melhorar, porque as gerações futuras, eu acredito que elas vão sofrer demais com o que a gente vai deixar. Nós temos também algumas imagens aqui, pedir para a nossa produção colocar na nossa tela, dos fortes ventos, né? Aqui um mapa, é um satélite, é uma imagem de satélite, Sara, que mostra um pouco da movimentação desses ventos, é isso? Isso. Essa aqui é o de hoje de manhã, eles ainda estão alterados. Você pode ver que a nuvem ela se configura bem rapidinho, ó. Esse ponto branco, né, são nuvens. Principalmente aqui no Sudeste, né? Isso, Sudoeste Piauiense e Sudeste, a gente tem essa configuração durante o dia. E durante a noite, o que é que acontece? Como a gente está com o solzinho lá fora, esse é o problema, Eldo. A gente está com o solzinho lá fora, a gente está no período que a zecite está descendo. Esquentou, quando dá de tardezinha, a zecite consegue baixar, aí ela empurra a umidade. É como se você jogasse água numa chapa quente. Quando a gente joga água na chapa quente... Sobe o vapor. Quando esse vapor sobe rápido, ele altera a velocidade dos ventos. E aí vai embora. E aí vai embora. Hoje a gente está de novo de alerta em todo o território piauiense, alerta amarelo, que chuvas que poderão variar aí de 20 a 30 milímetros por hora, né? Podendo aí, durante as 24 horas, acumular 60 milímetros. E ventos alterados que podem chegar até 60 quilômetros. Caramba! Ontem à noite fez calor. A gente teve nessa terça-feira um vento forte à noite. Eu moro aqui perto do Rio Poti, Sara, e eu, caramba, fecha a janela porque pode acontecer, pode entrar alguma coisa aqui, o vento muito forte mesmo, bater nas portas. Quem é da casa. Zona Norte e Zona Leste ontem sentiu muito isso, porque justamente, se ela puder botar o mapa de novo, isso se configurou do sentido norte a sul, porque a zecite, ela vem de norte a sul, né? Ela está descendo no sentido do polo. E aí ontem fez calor, a zecite desceu, ela achou um território aquecido, subiu de uma vez e alterou a velocidade dos ventos na porção centro-norte. Não foi só Teresina. Isso pode também ocasionar estragos. Ocasionou em Teresina, derrubou muro de escolas municipais, caiu... árvores inteiras caíram sobre a fiação, e tem um bairro que está com problemas, né, de energia, de distribuição de energia. Aí eu vou te dizer como foi a configuração dele, né? Expliquei cientificamente. Nós temos a base de dados oficiais de estações que estão colocadas no território, e temos também uma base de dados que a gente puxa pela NASA, né, pelos sensores de satélite que estão orbitando. Os sensores de satélite, no momento... Olha só, não é todo mundo que tem acesso ao satélite da NASA, né? A Sara tem, a Sara vai ter, dá pra gente essa experiência. Pronto, e lá estava dizendo assim, que tinha uma estimativa com base em cálculos matemáticos e estatísticos, que aqueles ventos estavam ali variando entre 70 e 80 quilômetros por hora. Caramba. Principalmente aqui em Teresina, eu estava observando que estava na zona norte, perto ali, depois do Rio Poti, e zona leste estava variando 70 a 80. Aí eu fui ver o dado empírico, o observado pela estação, né, que pegou o dado real. O dado real botou lá 37 nós, né? 37 nós é 68,5 km por hora, então bateu. Está dentro da estimativa, 68,5 é quase 70, né? Estava perto. Então, a gente tem, a partir desses cálculos, uma estimativa que em áreas de Teresina, esse vento chegou a ultrapassar os 80 quilômetros, inclusive. Porque para derrubar uma árvore inteira, você sabe que árvores grandes aqui, pé de manga, tem a raiz profunda, né? Então, derrubou o pé de manga. Então, o vento estava forte, derrubou outdoors. Eu vi ali na Avenida Raul Lopes, outdoors que foram, né, caíram por conta dessa velocidade do vento. Aí você me pergunta, e tem ainda chance disso? Toda vez que a gente bota um alerta amarelo, de duas umas, ou vai ter aquela nuvem bem acinzentada, cheia de raios e trovões, pode até não chover, mas vai ter raios e trovões. Pode até não chover, mas vai ter vento também. Então,
nesse momento, chuvas de verão, elas sempre vêm acompanhadas com uma surpresinha. Ou é raio ou é vento. Se for muito vento, ele pode ainda levar essa nuvem para chover em outro lugar, o que é uma tristeza, né? Às vezes é muito preparo para uma cidade, pensa que não chove em outra. Mas aí desse preparo é que é o problema, porque vem vento, vem raio, vem trovão, e aí pode trazer esses transtornos. Muito bem. Sara Cardoso, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui conosco. Seja sempre bem-vinda aqui ao nosso Pod Meio. Tá estreando. Nunca tinha vindo nesse estúdio ainda não, né, Sara? Ainda não. Muito trabalho para esse ano de 2025. Espero lhe receber outras vezes aqui para a gente conversar, tá bom? Eu que agradeço o convite e espero que você me chame para falar de coisa boa também. Também vou chamar, pode ter certeza. E você de casa, muito obrigado pelo carinho da audiência. Aproveita, deixa o seu like, comenta aí de onde é que você está nos acompanhando, compartilha os cortes, segue a gente também através das redes sociais, procura aí, @Redemeio, @Podmeio, @TVMeioOficial, @Meio News, e fica por dentro de tudo o que a gente está preparando para você neste ano de 2025. Até a próxima.